Muito boa noite, está no ar o primeiro episódio do Biologicast. E hoje eu estou aqui como convidada para apresentar a vocês esse casal, que são os fundadores da farmácia biológica aqui no estado do Mato Grosso. Chegaram aqui há alguns anos e hoje vão compartilhar nesse primeiro episódio um pouquinho da sua história e trajetória. Doutor Célio e doutora Márcia, muito bem-vindos, um privilégio. Na verdade, eu estou aqui, né, como convidada de vocês nesse espaço para a gente poder contar um pouquinho da história, da trajetória da farmácia biológica e da chegada de vocês aqui em Mato Grosso. Isso é ótimo estar aqui com você, Paula. É um prazer estar retomando um sonho antigo de ter um podcast para tratar de N assuntos que são relacionados com a saúde, com o bem-estar, com tendências, falar de fármacos, falar de medicina personalizada, enfim, tem muitos temas que a gente vai poder explorar ao longo do tempo. E então, é um prazer estar aqui com você neste primeiro momento ao lado da minha amada esposa e sócia, tá? Há 37 anos juntos na biológica, há um pouquinho mais do que isso de casamento, tá? Então, certamente vai ser um episódio muito gratificante. Com certeza. Para a gente começar esse bate-papo muito especial, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? O que trouxe esse casal tão especial, né, para o Mato Grosso, para esse estado quente? Boa noite. Boa noite, Então, Márcia. nós viemos por conta do meu pai, basicamente, né? Porque ele era um entusiasta do Mato Grosso, né? Ele via o grande potencial que tinha no Mato Grosso e ele veio primeiro para cá, abriu fazenda quando não tinha estrada, quando não tinha nada, e sempre falava muito bem, né? E a gente, durante o período de faculdade, porque nós estudamos juntos, né? Então, durante o período de faculdade, a gente foi montando o sonho e chegou no último ano, a gente decidiu vir para cá. Mas antes disso, teve assim um longo percurso para descobrir qual seria a cidade melhor para a gente vir. Mas a propaganda era grande e era o meu pai que influenciava assim com Qual a muita cidade alegria. natal de vocês? Eu sou de Francisco Beltrão, Paraná. E o Célio é de Califórnia. Califórnia, no Paraná. Vocês formaram californiano. Nos formamos em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. E como a Márcia falou, né, nós desde o primeiro ano, no final do primeiro ano da faculdade, começamos a namorar. E aí durante todo o período da faculdade já havia essa sinergia. Fomos nos conhecendo. E ao final da faculdade, eu tinha muito claro que era o meu propósito, desde ter saído do interior para ir para Curitiba, era abrir uma farmácia. Ela sempre companheira, falou, estamos juntos nessa e vamos seguir para ver onde é que nós vamos parar. Sim. Passamos por diversos locais, no Paraná, de Santa Catarina, interior de São Paulo, aí Mato Grosso do Sul e Cuiabá. Foi o limite, eu até subi até Rondônia, mas quando eu cheguei em Cuiabá e comecei a visitar prescritores e entender um pouquinho do mercado, eu tinha absoluta certeza de que era aqui o local. E ela, como tinha essa relação forte já, familiar, né, os pais sempre passavam por aqui, porque antes eles moravam lá no Paraná, então isso criava um ambiente perfeito, quer dizer, eu estou longe de casa, mas ao mesmo tempo relativamente perto. Da família, né? Isso. E quais foram as impressões, né, que vocês tiveram aqui da região? Porque vocês vieram, assim, o maior contraste que eu acho é o contraste climático, né? Uma região mais fria, mais fresca, um calor, né, escaldante, que é aqui no Mato Grosso, sobretudo em Cuiabá. Qual foi as primeiras impressões que vocês tiveram assim que chegaram aqui? Bom, nós saímos de uma cidade extremamente fria, né, Sim. Curitiba, frio, chuva, e viemos para cá, chegamos exatamente no dia 8 de abril, que é aniversário de Cuiabá, chegamos num dia de chuva, né, no final da chuva e o clima era diferente, a cidade é bem diferente, né, porque Curitiba já tinha todo um preparo, Uma né, infraestrutura. Cuiabá estava iniciando o processo de
Não deu vontade de voltar para trás, não, doutora Márcia? Nunca tive vontade de voltar para trás, nunca. Nenhuma vez a gente pensou nisso, né? O que acontece, assim, a gente veio, tomou a decisão de vir e as coisas foram acontecendo, assim, de uma forma tão harmônica e tão que nunca tivemos essa ideia de voltar, né? Então, foi E essa mudança climática, ela nunca foi um empecilho. Né? Bom, eu particularmente não gostava muito de frio. A Márcia também não tinha nenhuma paixão por frio. Então viemos e assim, não nos incomodava. E veja que nós chegamos aqui com um Chevette e os presentes de casamento dentro do carro. Era só. E o sonho. Né? Mas havia uma parceria já naquele momento, uma parceria forte, né? Nós estávamos juntos e um apoiava o outro. Então isso foi muito bom. Eu tenho um perfil e características de sair, de ir atrás, de correr, de empreender, de enxergar cenários, e ela tem uma característica de dar a estrutura, o suporte, fazer a análise, questionar às vezes se é esse o caminho melhor ou não. Então essa junção de talentos diferentes, eles casaram muito bem, então nós nos apoiávamos em quase todos os momentos e isso foi extremamente significativo para que o sonho ele fosse maior do que qualquer desafio, do que qualquer empecilho. E nós perseguimos esse sonho. No final do primeiro ano, nós já tínhamos uma notícia de que ela estava grávida. Olha, nós já havíamos... Quem estava vindo? Foi o Tiago, filho mais velho. Nós já tínhamos algo a comemorar, porque nós conseguimos quitar as dívidas no primeiro ano, né? E, enfim, ali era só o início de algo que se tornou... uma trajetória de muito sucesso, né? Da construção de uma das farmácias mais reconhecidas do Brasil no segmento de manipulação, né? E aí, então, assim, eu falo que era a parte racional com operacional, né? A Márcia ali nos bastidores, planejando, gerindo, e você na ação, no campo, na operação. É isso, eu saía para visitar os médicos. Antes mesmo de abrir a farmácia, eu já tinha feito muitos contatos, porque era algo que ninguém fazia na época. E os médicos, eles não sabiam nem o que era manipular, o que era prescrever uma fórmula. Então foi tudo ensinado. A gente fazia formulários assim numa máquina de datilografar e depois fazia cópias daquilo para levar e entregar para o médico e mostrar para ele que era algo em que podia ser confiável, né? Nós já trouxemos alguma bagagem, tanto eu quanto a Márcia, nós estagiamos na farmácia de manipulação do Boticário, que foi uma boa experiência. E depois tivemos a felicidade também no tio dela, que tinha na época a maior farmácia de manipulação do país, ficava em São Paulo, chamava Drogaderma, e que foi o nosso padrinho. Ele é quem praticamente financiou a nossa vinda para cá e deu todo o apoio, o estímulo inicial. Então, quando chegávamos aqui, quer dizer, a gente não estava saindo do nada, a gente já tinha um chão para pisar e um apoio, e trazendo novidades, né? E, enfim, com muita vontade de trabalhar. A gente fazia isso de manhã, de tarde, de noite, levava coisas para casa. E aí as coisas foram acontecendo e o resultado foi surgindo. O resultado que temos hoje, né? Em que momento surgiu a ideia de abrir uma farmácia diferente com a identidade, né, que a Biológica tem hoje no mercado? Eu acho que desde o último ano de faculdade, né? Porque nós fizemos 3 anos juntos, né? Os 3 primeiros anos é o curso de farmácia, depois eu fiz indústria e ele fez análises clínicas, né? E aí a gente já tinha essa inspiração, que é do meu tio, né? Que foi um precursor também da área. E aí nós começamos a pensar que poderia atuar na farmácia de manipulação, com farmácia de manipulação. Então, até o final do ano, a gente foi construindo, pensando sobre isso, e final do ano, né, no começo do ano, né, antes da formatura, a gente fez essa viagem para reconhecer as cidades, né, e escolher, né, fomos visitando várias cidades para escolher, mas eu acho que iniciou assim no final da faculdade. Tem um fato, acho que interessante, né? Em 1976, mais especificamente em agosto, eu comecei a trabalhar em farmácia.
E era uma farmácia no interior do Paraná onde havia um laboratório de manipulação. E eu me lembro que eu passava assim o dia todo preparando lá vaselina com ácido salicílico ou com enxofre, espatulando aquilo, ou uma solução de iodo, coisa assim. Então foi o primeira experiência. Pouco tempo depois a farmácia foi vendida, esse laboratório foi desativado e eu trabalhei por 7 anos como drogaria. E aí com 19 anos eu tinha uma escolha a fazer, eu disse, olha, eu não quero continuar desse jeito, eu quero alguma coisa mais. E aí decidi ir para Curitiba para fazer a faculdade e de lá sair para empreender. Então, como já tinha vivenciado a experiência de drogaria, eu falei, não é drogaria que eu quero, não é uma farmácia comum que eu quero uma farmácia que seja diferenciada, que ela permita a gente produzir os medicamentos e entregar de forma personalizada. Sim. E aí esse reforço, tanto da experiência com o Boticário quanto da experiência com a Drogaderma, eles nos sinalizaram assim de modo muito claro, né, que esse era um caminho novo em termos, porque no passado as farmácias elas eram farmácias de manipulação que aí acabaram se desenvolvendo como indústrias, se tornaram indústrias. E a indústria produzia e vendia para um outro segmento que surgiu, que eram as drogarias. Então o início das farmácias era manipulação. E a gente viu naquele momento uma oportunidade de resgate. Era um momento interessante para o país, nós navegamos essa onda por um bom tempo e hoje o Brasil é o país que tem uma estrutura de farmácia de manipulação como nenhum outro país tem. A quantidade de farmácias que existem e a diversidade de produtos que são produzidos nas farmácias do Brasil, não existe em nenhum outro local do Olha só. planeta. Qual foi a visão inicial e o propósito, né, que permearam a criação, a fundação, né, e a existência até hoje, que permeiam a existência da Biológica? Bom, a promoção da saúde, né, é a primeira coisa, né, vamos atuar promovendo a saúde, mais do que tratando a doença, promovendo a saúde, né? Então, esse era o foco de promover a saúde. É algo que está em alta hoje, É, mas que já está com vocês há 37 anos, né? Exatamente. promover saúde. É a primeira vez que nós escrevemos a missão da empresa, isso foi lá no início dos anos 90, né? Era promover a saúde e a beleza à luz da ciência e da arte. Então, não fazíamos nada de modo empírico, tinha ciência em tudo, e a arte porque era tudo preparado manualmente, né? E principalmente no início era tudo manual. Hoje a gente já conta com muitos equipamentos, com muita infraestrutura, tecnologia, que permite produzir produtos muito mais elaborados do que eram no passado. Sim. Mas a mesma vontade, a mesma disposição em servir, em contribuir com a saúde das pessoas, ela nos guiou sempre. E acho que isso tem um pouco a ver, até com o histórico da Márcia, de decidir ir para a faculdade de farmácia, né? E também minha em relação já à experiência de ter passado por drogaria, de ter sido um vendedor de medicamento, né? E aí disse, não quero fazer só isso, eu quero alguma coisa diferente. Conta aí como é que foi teu estímulo para ir para a farmácia. Na verdade, eu sempre achei que eu fosse fazer arquitetura, né? Desde criança eu gostava de desenhar e pensava que ia fazer arquitetura, né? Mas chegou numa determinada época, minha avó, ela passava um tempo em casa, né? Ela morava em Porto Alegre e passava um mês, né? Em Francisco Beltrão. E ela necessitava de muitos medicamentos, né? Então ela tomava medicamentos e eu gostei de cuidar dela, de cuidar dos medicamentos dela, e para mim isso foi um ponto assim de ligação com a saúde. E também estava lembrando hoje que eu li um livro onde a personagem era uma médica, né? E esse livro também me inspirou, né? Foi na mesma época que eu estava ajudando a cuidar ela, e eu li esse livro com uma personagem médica e eu tive vontade de cuidar, né? Primeiros clientes, desafios, né? Eu sei que toda jornada de sucesso, ela é permeada de desafios, né?
as pessoas visualizam os empreendedores de sucesso vivendo o propósito, mas não conseguem ter dimensão do que foi o processo, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os primeiros clientes, como que foi essa conquista e esse espaço de credibilidade, não só com os clientes, como o meio médico também, né? E os desafios desse início da biológica aqui em Mato Grosso. Como o Célio iniciou as visitas e a divulgação desde o início, né? Uhum. Então, a gente ainda estava montando a farmácia, ele já estava fazendo a divulgação. O corpo a corpo ali. E nós fizemos o pedido das matérias-primas todas, né? E antes de chegarem as matérias-primas aqui, a gente já estava recebendo receita, né? Olha só. O caminhão que era para trazer as nossas mercadorias para o Mato Grosso levou para o sul. Não sei o que houve com a transportadora, mas levou tudo, então demorou mais do que o tempo previsto. Primeiro desafio. Então esse foi o Logística. previsto, de receber receita e estar com tudo vazio porque não tinha nada. Meu Deus. Mas era uma coisa interessante, eu sempre conto isso como um fator diferencial, porque eu tinha que conquistar a credibilidade junto com a área médica. E uma coisa era falar sobre isso, a outra coisa era provar isso na prática. Então, desde o início, nós abrimos a farmácia em 88, e no mesmo ano de 88 eu comecei a pesquisar, a trabalhar sobre processos de qualidade, como sistemas de gestão de qualidade. Era necessário trabalhar e mostrar para o meio médico, especialmente, né, que era possível fazer produtos com qualidade aqui em Cuiabá. Como era algo novo e os médicos eles testaram, né, se dispuseram a fazer isso, principalmente na área de dermatologia, que já haviam muitos dermatos aqui que vieram de outros locais também, onde já havia alguma experiência com manipulação. Então, isso foi um elemento facilitador. E eu confesso a você assim, que nós tivemos muito poucos desafios relacionados aos clientes. Uhum. Como nós tínhamos um nível de exigência muito alto internamente com tudo aquilo que a gente fazia, eu até me queixava que eu achava que os clientes no passado eles eram muito pouco exigentes, né? E nós fazíamos da melhor forma possível, mas era algo muito simples. Algo muito simples. Se fosse hoje, acho que a empresa não sobreviveria, porque os clientes, o nível de exigência, ele aumentou muito. O nível de exigência do prescritor, a diversidade de formas farmacêuticas, de embalagem e tudo mais é muito grande. Então, aquilo que aconteceu naquela época foi único, né? Mas realmente não houveram assim grandes percalços, né? A gente tinha problemas com a logística, a gente tinha problema com a infraestrutura do próprio imóvel onde a gente ficou, porque quando começava a chover, caía água dentro do imóvel, levamos um tempo para conseguir resolver isso, tivemos que trocar todo o telhado, enfim, mas tudo isso era tratado assim como natural do dia a dia, vamos resolver. Era encarado com leveza e naturalidade, né? Isso. E também como era uma calçada muito estreita, eu acho que devia ter 1 metro de calçada, e era um pouquinho descida ali na Presidente Marques, se um carro parasse, estacionasse na frente, tivesse chovendo, a água batia no pneu e entrava... Vocês hoje são 3 unidades aqui em Cuiabá. Qual foi a primeira unidade? A primeira unidade foi na esquina da Presidente Marques com a 24 de outubro. Uhum. Até vale lembrar aqui, né, porque a região de Cuiabá, quem escolheu foi a Márcia, e o nome da empresa, quem escolheu foi a Márcia. Nós estávamos um dia andando assim, de repente ela falou assim, olha ali, biológica. E eu, onde? Porque aquilo foi tão... tocou, né? Eu falei, que simpático. Onde? Não, ela falou, não, é um nome que eu acho que vai ser... Tá, assim, foi sintonia de cara. E na região, ela gostou da região, eu me lembro de chegar para um empresário que tinha... alugava ali na esquina da Getúlio Vargas, tinha uma loja chamada Roberto Som. Ele tinha área de exposição e do lado tinha uma área que era depósito. Eu cheguei para ele e falei, eu quero alugar esse depósito seu. O cara falou, esse cara é louco, né? Como é que quer alugar isso aqui? Se eu quero alugar, porque é o lugar que minha esposa quer que a gente monte, nós vamos trabalhar isso aqui, você arruma um outro jeito de colocar o teu depósito, eu quero alugar isso aqui.
Enfim, o cara não me deu a resposta no mesmo dia. No dia seguinte eu fui lá e ele falou, olha, eu não vou poder alugar, mas aqui embaixo tem um cara que fechou o mercadinho e está alugando. Então foi assim que nós fomos para lá. Conheci o Hudson, que é meu compadre até hoje, um amigo querido, né? Que tinha fechado o mercadinho dele e eu acabei ocupando aquele espaço ali. Foi essa primeira loja, ficamos ali por 12 anos. Depois nos mudamos para a Isaac Povos, onde a loja está até hoje. Tá? Aí tivemos uma unidade na Joaquim Murtinho durante um tempo, tivemos uma outra unidade na Avenida do CPA, que ficou lá em 2 endereços diferentes antes de ir para o shopping. Na Coronel Escolástico. Na Coronel Escolástico também tivemos lá por quase 20 anos. Até que em 2015 nós inauguramos a nossa sede ali na General Melo, perto da Santa Casa. Foi o prédio que ganhou um destaque nacional em eficiência energética, né? Foi uma grande conquista. E um ponto que não parecia ser o melhor possível, mas era o que cabia, que a gente conseguia comprar e pagar, se mostrou, assim, excelente, né? É um ponto que... Uma região maravilhosa, valorizada, movimentada. Isso. Né? Consolidação e expansão. Como que foi a trajetória da Biológica nesses 37 anos? Se vocês pudessem fazer uma conjuntura, né, do que foi a trajetória, do que é essa trajetória, como que vocês fariam? Eu acho que a gente foi andando devagarzinho, né, sempre com os pés no chão, né, haviam muitas oportunidades, né, de crescimento, de expansão, até para o interior, e a gente foi devagar, né? Vamos abrir a primeira filial, abrimos a primeira filial em 91, e depois da segunda, e depois fomos para o shopping, onde ficamos quase 20 anos, né? No Shopping Pantanal, né? E então foi aos poucos, né? Sempre pensando bem como manter a empresa sempre com a organização, com todos os métodos, né? Então, para não atropelar nenhum fator. Eu acho que o maior desafio para expandir é o capital humano, né? Sem dúvida. Sobretudo nos dias de hoje. Mas vocês têm um segredo, né? Porque eu estive na Farmácia General Melo e eu me deparei com colaboradores que estão lá há mais de 30 anos. Como que é isso? Então, esse é um desafio imenso, mas desde o início... Como nós fomos pioneiros nesse segmento, da maneira como nós trabalhamos, então decidimos que nós faríamos a formação da mão de obra. Então, nós pegávamos pessoas sem experiências, pegávamos pelo brilho nos olhos, pegávamos por valores que transcendem, às vezes, a técnica, né, o saber, até mesmo comunicar claramente, né? Quando a gente chegou, deparava muito com pessoas que tinham dificuldade até para conversar bem, falar o português claro, né? Falavam muita coisa errada, mas a gente topou a aposta e fomos fazendo isso desde o início. E sempre tivemos assim em mente que todas as pessoas têm um potencial de desenvolvimento e eles precisam encontrar as oportunidades e serem estimulados durante esse caminho para encontrar esse potencial, para fazer esse potencial vir à tona. Na trajetória da Biológica, eu gosto de contar em 4 etapas, que a primeira etapa a gente precisava provar a qualidade. Então, tínhamos que investir em qualidade, então implantamos sistemas de qualidade, cobramos muito o Sebrae, aqui eu acabei criando uma relação muito boa com o Sebrae, porque quando eu cheguei aqui, meu contrato social foi feito pelo Sebrae, e em seguida, eles começaram a trazer alguns temas relacionados com a implantação da qualidade, que naquela época era algo que estava nascendo no país, e nós surfamos isso aí muito bem, tanto que em 1997 o Sebrae fez um concurso estadual para os 3 segmentos, comércio, serviço e indústria, para avaliar os melhores programas de qualidade. Nós ganhamos o prêmio em 97 e ganhamos o prêmio novamente em 98. Depois o Sebrae parou de fazer o prêmio. Porque era muito diferenciado assim, o nível na área, eu estou falando da área de comércio, tá? Sim. Empresas de comércio que estavam classificadas ali como micro e pequenas empresas,
a biológica sempre teve muito à frente de todos os outros tipos de comércio, no quesito qualidade, foi um pioneirismo. Depois teve uma segunda fase onde a gente começou a entender que era preciso devolver um pouco para a sociedade de uma forma estruturada aquilo que a gente fazia e colhia, né? Porque a gente sempre recebia muitos pedidos na empresa. E aí falamos, não, vamos organizar um projeto, vamos trabalhar isso de uma forma organizada. Estruturamos isso junto com uma nutricionista que ela gerenciava uma unidade de saúde lá no bairro do Sucuri, e do lado tinha uma escola, e essas crianças viviam mais tempo na unidade de saúde do que na escola. E ela chegou identificando, falou assim, o problema é nutrição, as crianças não comem em casa e chegam para lá assim. Nós montamos um projeto, o índice de desnutrição lá era o dobro do índice do país. Eu falei, nós vamos trabalhar isso e vamos definir uma meta e vamos dar comida para essas crianças durante 1 ano, e você vai estruturar todo esse projeto com indicadores e vamos colher os resultados. Topou? Topou. Mantivemos durante 1 ano 159 crianças, fornecendo um café da manhã reforçado, com avaliação nutricional, com avaliação pediátrica, com avaliação odontológica. Essas crianças mudaram completamente ao final de 1 ano. O índice de desnutrição tinha caído para metade da média nacional, ou seja, saiu de 8 para 2. Então o resultado foi fantástico, e eu disse, agora as pessoas precisam saber disso. Eu comecei a divulgar aquilo aqui para empresários fora daqui, e isso acabou chegando na FGV. Nós ganhamos um prêmio de responsabilidade social no varejo, nós ganhamos um prêmio de uma fundação chamada Fundação Racine, que era relacionada com empresas de saúde no Brasil todo, foi um prêmio de responsabilidade social. Enfim, essa foi a segunda fase. E a gente sempre teve uma pegada ligada também à sustentabilidade, né? E quando nós inauguramos a loja da General Mello, então aquele edifício primeiro ganhou um prêmio de eficiência energética, foi a primeira farmácia. Frente, né? E tem quanto tempo isso? Foi 2015, ou seja, tem 10 anos, né? A primeira empresa de Mato Grosso movida a energia solar, a primeira farmácia do Brasil. 1 ano e pouco depois, uma coisa atraiu a outra, nós estávamos comprando crédito de floresta, zerando toda a emissão de gases de efeito estufa. Isso criou e elevou a biológica assim, com um marketing espontâneo, né? Jornais de todo o país, TVs locais, divulgavam aquilo sobre sustentabilidade, entrou em cena como uma coisa prática, execuível, né? Não era mais um sonho de que abraçar a árvore, eu fazer coisa assim. Não, tem como implantar isso com gestão dentro de... E hoje a empresa goza desse título, né, de farmácia mais sustentável do país. Uma referência para o setor, e que muito nos orgulha, porque isso atraiu muito os clientes que também pensam a respeito disso, e reforçou um conceito nosso, que a sustentabilidade sua é você se alimentar bem, cuidar bem daquilo que pensa, do que sente, é ter boas relações e tudo mais, se você quiser viver mais e melhor. Então, seja sustentável com você mesmo, que isso é promoção de saúde, né? É um tema que a gente sempre trabalhou, e aí você conecta isso com o meio ambiente. Então, o que a gente ouvia as pessoas falando, e até hoje fala assim, poxa, se uma empresa tem tanta preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente, com a sustentabilidade como um todo, quanto mais preocupação ela vai ter com o indivíduo, com aquilo que o indivíduo vai usar como medicamento, né? Então a gente cuida do time para que o time cuide também dos clientes, e essa mensagem é a mensagem que é passada para todos. Sensacional, né? E eu sei que vocês incentivam ali os colaboradores de vocês a também viver isso, né? Sim. Qualidade de vida, tem uns projetos com corrida. Fala um pouquinho pra gente. O Lucas me contou um pouco por cima, eu pude fazer um tour ali na farmácia de General Mello, entender um pouquinho da história, mas o que me chamou muita curiosidade foi vocês viverem e preconizarem isso para os colaboradores, né? Porque uma coisa é você pregar o bem-estar, outra coisa é você viver isso no seu dia a dia. A gente só faz festa quando a gente está feliz, né? Quando a gente quer comemorar. Então, nós sempre tivemos como cultura, né, realizar uma festa no final do ano para comemorar tudo aquilo que passamos, e uma festa na metade do ano para comemorar o aniversário da empresa, tá?
E para fazer uma festa, os convidados também têm que estarem bem, né? Então a gente sempre gosta de cuidar das pessoas, nada de gala, nada de luxo, é simples como toda a equipe, como nós somos simples, mas gostamos de fazer algo que encante as pessoas. E aí a gente observa algumas coisas, né, que às vezes você vê a pessoa que trabalha junto contigo ali que não está conseguindo fazer uma boa gestão do peso. Então trazemos nutricionista, faz uma avaliação, conversa, palestras educativas, né? Hoje isso acontece o tempo todo para trabalhar não só a gestão da saúde das pessoas, como também a gestão emocional, psicológica, né? Trazer um nível maior de segurança, de estabilidade, conforto. E nisso a gente começou a se deparar nós sempre fomos patrocinadores de atletas, né? No passado, especialmente, fomos patrocinadores de muitos atletas, porque a gente entende que a atividade física é uma coisa maravilhosa, né? Por exemplo, corrida é uma coisa que você faz quase que sem gasto nenhum, e você só precisa praticar isso, né? E a gente foi vendo que havia um espaço interno e as pessoas foram aderindo. Hoje a gente tem equipe de corrida aí com mais de 20 pessoas, tem algumas pessoas que participam de triatlon, né? O próprio Lucas já participou também de triatlon, e então, pô, é um negócio bacana, o time fica engajado com isso, aí a gente faz camiseta, bota equipe, né? Enfim, é gostoso de ver, né? Transporta de ônibus, leva para o início da corrida, dá o café da manhã, né? E o pessoal participa com vontade. Eu não preciso nem perguntar, né, o que vocês acreditam que fez a Biológica se tornar essa referência que ela é hoje, né? Mas eu vou perguntar porque com tantas pontuações, com tantas peculiaridades do que vocês fazem e desenvolvem, eu acho que está mais que claro, né? O que torna a farmácia biológica hoje uma referência. Eu acho que o respeito ao cliente, né? Ser tratado, né? Como a gente gosta de ser tratado, ser bem tratado, ser ouvido, né? Então, ouvir o cliente, a necessidade, atender o cliente no prazo e atender as expectativas e, se for possível, superar as expectativas do cliente, né? Surpreendê-los positivamente. Eu sempre falo isso, que é melhor a gente surpreender por fazer mais do que a gente decepcionar por não caber dentro da expectativa do cliente. Por não fazer o básico, né? Por não fazer o básico. E uma coisa que a gente estimula muito internamente é assim: você só tem uma oportunidade de fazer o melhor de si. É aqui e agora. Então, o presente é o momento onde você está fazendo algo. Quando você pega um produto para fazer, embora você não saiba quem é o cliente, você não tenha noção do que ele tem, do que está passando, a sua intenção, o seu desejo de fazer o bem para aquele cliente, e eu retrato isso numa palavra, né? Se você põe amor naquilo que você faz, você contagia aquilo com uma energia que ela ultrapassa os limites da matéria. Sim. Aquele cliente, quando for usar esse medicamento, ele vai perceber isso sem saber o que é. Ele vai tomar o produto e às vezes abrir um sorriso, ou às vezes falar assim, nossa, que bacana isso aqui, né, tá me dando um resultado, eu estou melhor hoje. Então, essa energia que está por trás de tudo aquilo que a gente faz, eu acho que é um grande diferencial. E só existe isso porque tem o que a Márcia disse, tem respeito. A gente trata qualquer pessoa. Nós não temos um público-alvo claramente definido. A gente tem pessoas que precisam de uma medicação e às vezes não tem nem condições de pagar adequadamente aquela medicação e a gente atende. E nós atendemos, enfim, pessoas de classe A que vão lá e fazem os seus medicamentos e não se importam em pagar aquilo que for o valor do medicamento. Então, isso tudo é compatibilizado no mesmo ambiente, né? A diversidade de público que nós atendemos, ela justifica assim, o estoque que nós temos e a diversidade de ativos para atender tudo isso. Poucas empresas no país têm tantos ativos, trabalham com tantas substâncias como a biológica.
né? Isso exige uma gestão, exige um trabalho bem apurado. Né? Sucessão e visão de futuro, né? Como que vocês lidam hoje com a sucessão dentro do negócio? Eu estive lá e pude conhecer, né, ali os filhos, né, que hoje estão à frente, Lucas, o Mateus, Tiago, perdão. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como que vocês lidam com esse processo de sucessão. Já tem 5 anos que nós começamos a pensar sobre isso, né? Verificando exatamente se a vontade de cada um, qual é a vontade de cada um, né? E qual é a área que cada um se encaixa, que gosta, que tem afinidade. E aos poucos a gente começa a repassar, a transferir essa responsabilidade, né? E também delegar as decisões, né? Nós continuamos participando, né? Estamos como um conselho ali, né? Mas deixando eles tomarem a frente e seguir o rumo deles, né? Que pensa. Fazer processo sucessório é uma decisão que envolve muitos aspectos. O primeiro deles é o seguinte: se não houver uma vontade real dos fundadores em fazer essa sucessão, ela está fadada ao fracasso. O segundo se dentro da família há os sucessores naturais, e se esses sucessores não querem fazer parte, eles são chamados porque assim, isso aqui é de vocês, foi criado, agora eu vou deixar para vocês e vocês se virem. Também é o resultado de fracasso, tá? Então, como nós sempre criamos os filhos para serem adultos, capazes, autônomos, independentes, então a escolha deles foi uma escolha muito natural, né? Nós fizemos a pergunta porque nós começamos a pensar assim, eu, por exemplo, ano que vem eu completo 50 anos que trabalho em farmácia. A Márcia está aí junto desde que a gente abriu a empresa. Então eu falei, ela tem desejo de fazer outras coisas. Eu também quero fazer outras coisas. Só que quando a gente está muito envolvido dentro da operação e se a gente não pensa nesse processo sucessório, nem nós conseguimos fazer outras coisas e nem os filhos conseguem assumir o negócio e mostrar como é que eles podem fazer diferente. Com certeza. Então, esse foi o desenho que norteou aí a tomada de decisão e que tem transcorrido de forma bem tranquila. Né? Com certeza. Existe uma nova geração se preparando para continuar aí o legado da biológica? Sim. Nós temos 2 filhos, né? Um que fez administração, que é o Tiago, e o Lucas que fez o marketing, e eles têm atividades profissionais, né, de formação que conversam com a atividade da empresa. Nunca estimulamos eles a serem farmacêuticos, né? E foi bom, porque a gente contrata farmacêuticos. Nós temos hoje no quadro de diretores da empresa os 2 e uma farmacêutica que está conosco há um bom tempo, como diretora também. Então, da parte técnica e tudo mais, lida essa diretora. Eles estão num processo, eu diria assim, bastante avançado já de preparo disso, para o processo sucessório. E na medida em que isso acontece, também a gente vai se distanciando do lado operacional, porque é difícil largar e sem ficar dando palpite, né? Sim. Mas a gente vai se distanciando e eles vão tomando conta. Então a gente tem viajado mais, né? Tá boa essa fase de distanciar, Márcia? Tá ótimo. A única questão é que a gente sente saudade dos netinhos, né? Sim. Então, mas tem conhecido lugares diferentes, sim, tem passeado bastante. Temos aproveitado. Fala que é isso que faz valer a pena. É o que vale a pena nessa vida, sim, né? De que vale a gente trabalhar tanto se não puder usufruir? O principal é reencontrar amigos, né? Então, isso é algo que a gente está fazendo bastante. É reencontrar, porque nós 2 estudamos juntos, né? Então, a mesma turma da faculdade, né? É a que a gente tem se encontrado quase 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, porque é onde tudo começou, né? Para nós certeza. uma fase boa. E quais são os próximos passos, né, para a marca?
Vocês têm uma estratégia, tem já algo planejado para o futuro? Quais são os próximos passos da Biológica? Então, a Márcia falou antes, né, de que a gente teve, assim, ao longo do tempo, um crescimento tranquilo, sustentável, bem estruturado. Nós nunca não fomos uma empresa nunca assim de um ano Saiu para o outro acelerado, né? Na pandemia tivemos um caso excepcional porque nós fomos empurrados a isso. Mas até graças a uma liderança do Lucas e uma visão dele em preparar a empresa para o digital, quando a pandemia aconteceu, nós estávamos com toda a estrutura pronta para poder atender no digital e com um volume de pessoas significativo. Então, nós surfamos muito bem a onda do período de pandemia, né? Chegamos a ter 140 pessoas trabalhando na empresa e começava às 6 da manhã e parava às 3 da manhã, 3 turnos de trabalho para atender aquela demanda. Aí, voltando para a questão do crescimento como uma coisa natural, a gente gosta de dar passos entendendo claramente onde é que nós estamos indo, entendendo claramente as potencialidades, definindo metas que são alcançáveis, factíveis, e a gente traz o time todo para isso, tá? Então, preparo de pessoas, como sempre, né? Nós entendemos que o mercado hoje ele é extremamente carente nesse sentido e a impressão é que isso não vai melhorar. Do outro lado, a gente prepara muito o aspecto da tecnologia, a utilização de tecnologia em todas as áreas possíveis para ter melhor produtividade, para ocupar, às vezes, o local onde mais de uma pessoa está trabalhando e você, com tecnologia, consegue suprimir isso. E aí vem o papel do novo, né? Então, como a Márcia disse, nós estamos já no conselho. E o novo está, os novos gestores, né? Já estão pensando bem à frente. Então, tem bons planos. Eu gosto de não entregar eles antecipadamente, porque está em construção e na hora de lançar isso, com certeza, a gente vai fazer um barulho aí para lançar. Isso mesmo, tem que fazer mesmo. Lições da jornada. Que aprendizados vocês levam como mais valiosos dessa jornada de vocês? São muitos. A dedicação, né? Que fazer o certo, seguir as regras, né? Sempre vale a pena, né? Fazer o que tem que ser feito, compreender o momento, né? É importante saber por onde estamos andando. Então, esse é uma lição, né? Aprendida. A jornada, ela é sempre interna, né? Porque é o quanto eu aprendo, o quanto eu me desenvolvo, o quanto eu me capacito para enfrentar todos os desafios. E eu e a Márcia casamos muito bem nesse quesito, sabe? Nós dois, da época de namoro já, foi algo que nos conectou, assim, ambos gostávamos de entender, né, os mecanismos de funcionamento da mente, né, como que eu posso ter uma atitude mais positiva, mais proativa diante da vida. Depois conhecer mecanismos de neurolinguística. Ela é uma praticante, professora de yoga há muito tempo, então ela já lida com isso assim de um modo muito natural, né? Eu também tenho mais de 30 anos que busco me conhecer adequadamente, e aí o cenário onde nós atuamos é um cenário que ele estimula demais isso. Porque, veja, a maneira como nós lidamos com o medicamento não eu tenho uma solução para a sua cura. Não, eu tenho uma ferramenta para te ajudar no teu processo de se desenvolver para atingir a sua cura. É você quem vai utilizar os meios e mecanismos para se curar. E aí tem algo que é espiritual, que precisa ser enxergado, porque todos nós temos uma perfeição nesse corpo, que é uma perfeição divina. E cada vez eu me convenço mais disso, o mecanismo de funcionamento, toda a ciência que revela, pouco a pouco, como que funcionam as diferentes estruturas do corpo,
E a gente ainda conhece pouco. Por mais que se conheça, a gente ainda conhece pouco, muitos elementos aqui. Nós estamos revelando coisas novas o tempo todo. Então, essa estrutura biológica, né, que é não da empresa, mas desse corpo, a estrutura biológica do ser humano é uma estrutura perfeita, que se comunica perfeitamente, que tem todos os mecanismos para se curar. Agora eu preciso conhecer isso e preciso me dedicar a isso. Então, na jornada, eu acho que, para mim, é o que mais tem valido a pena. É esse desenvolvimento e essa clareza para poder influenciar outras pessoas. Inclusive, esse podcast, ele tem a intenção de despertar pessoas para esse potencial, para entender que a cura não está só na cápsula, no produto que você faz, a cura não está na cirurgia que você faz, né? A cura está em você, é na estrutura mental, é no emocional, é no físico. Tá? E aí a gente vai ter muita história para contar. Com certeza. Olha, eu vou chamar um rápido bloco comercial e a gente já volta para continuar esse bate-papo, tá muito especial. Então continue aí. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Voltamos. Vocês que estão chegando agora aqui, eu aconselho a voltar esse conteúdo para o início para conferir na íntegra o primeiro episódio do Biologicast. Esse podcast que vai trazer muitas informações de qualidade acerca da farmácia de manipulação. Você que quer empreender na área da saúde vai obter aqui insights poderosos. Enfim, vão aprender muito com o Dr. Célio e os seus convidados a partir de hoje. Tá? Hoje é o pontapé inicial. Eu estou aqui com esse casal que fundou a Biológica em Mato Grosso e veio contar um pouco hoje da sua trajetória, trazer um pouquinho de conhecimento, de inspiração para todos nós que estamos aqui acompanhando. Então, se você chegou agora, volte para o início. Se não inscreveu nesse canal ainda, se inscreva para que você possa estar por dentro de todos os conteúdos que serão anexados a partir de agora nesse canal. Né, doutor Célio, doutora Márcia? Vou chamar de Márcia e Célio. Eles pediram para me tirar o doutora para não ficar informal, né? Formal demais, ficar mais tranquilo. E, olha, eu aprendi muito nessa noite, viu? E eu acho que quem está nos acompanhando também. Eu acho que não existe sucesso sem que haja, né, uma vivência de propósito, né? Uma clareza também de propósito. E eu vejo que vocês, além de cumprirem princípios, de fazerem um bom plantio, né? Vivem isso, preconizam isso para os colaboradores e trouxe muitas lições poderosas aqui. E para que a gente possa caminhar para esse fim do podcast, eu gostaria que vocês deixassem um conselho para quem sonha em empreender na área da saúde. Bom, na área da saúde é preciso ter muito amor às pessoas,
né? E ter muita dedicação, enxergar a pessoa como um todo, né? Porque às vezes nós mesmos em casa a gente praticamente não tem um analgésico. Os meninos até falam, né, que aqui em casa não tem nada, né? Tem o chazinho, tem porque primeiro a gente quer ver do que é essa dor de cabeça, né? Então, para tratar uma pessoa olhar ela de uma forma integral, né? E só com paliativos, né? Então, saber que o próprio corpo da pessoa tem uma inteligência divina ali que pode se curar, né? Então, o medicamento ele vai atuar como uma ferramenta, mas a força interior de cada um é uma força que vai estar colaborando e que tem que ser vista em primeiro lugar, né? Então, olhar a pessoa como um todo e não por partes, né? Isoladas, né? Fragmentados. Fragmentos. Toda empresa, todo negócio, ele nasce e tem por trás um interesse de gerar resultado. E o resultado que normalmente se espera é o resultado econômico. Mas esse resultado ele acaba não sendo sustentável. Quando você não tem essa conexão, né, um propósito de acordar todos os dias de manhã e saber o que você está fazendo, e esse propósito eu não vejo outra forma a não ser o de impactar outras vidas, outras pessoas, impactar positivamente, né, porque você também pode impactar negativamente. Então, a primeira coisa é esse respeito profundo pelo ser humano. E se vai fazer alguma coisa, faça bem feito, ande reto. Eu falo que o caminho, as oportunidades que o ser humano tem de escolha são inúmeras. E é o único animal que pode ser chamado de ser, que pode dizer, é o ser humano, é o único que tem esse adjetivo de ser. Então, que você seja na mais alta das possibilidades, um ser que inspira, que seja um exemplo para qualquer outro que vá seguir esse caminho. Um exemplo de empresário, um exemplo de profissional de saúde, uma pessoa de um caráter ilibado que entenda o que é o reto. Sabe? Eu falo, não é fácil viver no Brasil e manter-se digno, honrado e reto, porque a gente vê todos os dias o quanto a safadeza, o quanto o jeitinho brasileiro, o quanto a corrupção e tudo mais permeia todos os cenários. Então, nós somos um exemplo de que há 37 anos a gente consegue ter sucesso como uma empresa andando corretamente, agindo corretamente, oferecendo o melhor para as pessoas. Então, você quer empreender e quer chegar, viver, ter uma longevidade, né? Faça a coisa certa, faça com amor, faça com carinho, faça com respeito, mas acima de tudo, né, mantenha o seu caráter limpo. O dia que você decidir sair desse negócio, o dia que você decidir fazer a sucessão desse negócio, as pessoas estarão felizes pelo legado que receberam. Acho que é isso. Com certeza. Então, faça um convite para quem está nos acompanhando, para que conheçam as unidades da farmácia biológica, né? Possam ali conhecer de perto um pouquinho da trajetória, das estruturas, do que vocês oferecem nessa farmácia de tradição, que traz algo diferente, né? Eu vejo uma essência diferente na biológica. Não é uma farmácia de manipulação como com todas as outras que nós temos no mercado. Tem algo diferente, tem algo especial, peculiar. E eu acho que esse é o segredo que fizeram vocês crescerem tanto de forma tão sólida, consistente. Estão conseguindo passar aí esse legado adiante para uma nova geração. E não é um pepino que eu estou entregando na mão deles, né, seu Não. Célia e Márcia? Vocês estão entregando uma farmácia, uma empresa de sucesso, muito bem estruturada, com um bom histórico, para que eles só possam continuar e fazer com que ela decole cada vez mais. É muito bom a gente poder deixar esse aprendizado para os filhos. Olha, eu fiz até aqui com muito valor, com muito respeito ao próximo, com princípios, com propósito, com um porquê e um para quê todos os dias. E agora estou entregando, passando o bastão para que vocês deem continuidade a esse reinado, a esse legado. É isso mesmo. Então, na biológica, são 3 unidades. Na Morada do Ouro, a gente tem uma unidade que antigamente era no shopping
Pantanal, mudamos ela para Morada do Ouro, mas se você quiser retirar o produto no Shopping Pantanal, a gente tem um armário inteligente lá, que você pode pedir, vai receber a indicação, vai lá no armário, clica e retira o seu produto. Temos a unidade ali da Isaac Povas, que está lá há 25 anos, e a unidade da General Melo, que tem 10 anos, como eu já falei aqui, é o prédio mais sustentável, ou o prédio mais eficiente energeticamente, né, eleito em 2015, é a farmácia mais sustentável do país, e entre lá para conhecer. Quando o cliente chega lá e fala assim, olha, você me permite conhecer um pouquinho de como que é o processo, entender um pouquinho a complexidade que é produzir um medicamento manipulado e todos os níveis de segurança que a gente aplica, segurança, conhecimento, profissionais, para garantir que o melhor seja feito. Então vá lá, conheça, porque você vai ver que é como o nosso slogan disse, né? Muito mais do que a sua receita, nós queremos você feliz. Arrasou, adorei, viu? Muito bom receber vocês aqui, muito bom e gratificante participar desse primeiro episódio, conhecer a história, a trajetória da doutora Márcia, do Dr. Célio, né, que transformaram aí um sonho em realidade e colocaram o Mato Grosso no mapa nacional de saúde com a farmácia biológica. Muito obrigada, viu, por compartilharem conosco um pouquinho da trajetória e da história de vocês. Foi um prazer estar aqui com você, Paula. Obrigado também por aceitar esse convite de ser a nossa anfitriã aqui. Obrigada, que agradeço. Muito obrigada. Que agradeço, dona Márcia, é um privilégio conhecê-la. Olha, vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essas informações com amigos e familiares, assim como a sua vida foi impactada nessa noite. Faça com que outras vidas também sejam, compartilhando. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva e acione aqui em cima o sinal de notificação para que você receba pelo YouTube todas as notificações dos conteúdos que serão anexados semanalmente nesse canal. Esperamos vocês na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!